Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly React. Então se você é novo aqui pela primeira vez, já deixa aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil, o Flamengo. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Nós temos aí já o chaveamento do Campeonato Mundial Interclubes. Então, na próxima terça-feira, o Flamengo joga contra o Al Hilal e o Real Madrid vai jogar contra o Al Ahly, que venceu o Seattle Sounders por 1-0. Então, esses os confrontos de terça e quarta-feira. Vamos lá, então, começando pelo Real Madrid. Uns inscritos aí do Flamengo. Vamos ver se está todo mundo. Santos, Matheus Cunha e o Hugo. Tem o Varela, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Eric, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Pedro, Gabi, Everton Cebolinha, Arrascaeta, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, o Gerson, Davi Luiz, o Pablo, Marinho, Vidal, Mateuzinho e o Matheus França. Então, esses os inscritos do Flamengo para a competição. Bom, o Real Madrid ele se despediu lá da Espanha com essa derrota, não é, Silas? Por 1-0 e, como a gente falava, novos problemas, novas contusões, né? O Benzema ainda dúvida e agora o Courtois também. O Benzema sentiu a dor na coxa no jogo contra o Valência, se eu não me engano, e saiu. Militão também. Né? Fora o Courtois agora para esse jogo. Eu trabalhava na Rádio Globo e meu querido professor Osmar, 2011? Né? O Oscar Ulisses. 11 ou 12, né? Oscar Ulisses. 11. Querido professor e eterno professor Oscar Ulisses, eu falei para ele assim, falei, Oscar, o jogo mais difícil é o da semifinal. Porque você vai jogar contra o Barcelona, você já sabe o que você vai encontrar. E eu acho que é a mesma coisa para o Flamengo, porque a responsabilidade toda é do Flamengo. Né? É um time brasileiro, tem a tradição, é um time que chega com uma força muito grande, uma expectativa muito grande. E para o time do Al Hilal, se eles ganharem do Flamengo, ótimo. Se perderem... Termina o primeiro tempo ganhando de 1-0, hein? Em 2019. Termina ganhando de 1-0 o primeiro tempo. Se ganhar do Flamengo, entra para a história. Se perder, faz parte. Mais né, o Silas trabalhou lá, sabe? É uma experiência. Então, eu acho que o que pode dificultar para o Flamengo é que o Flamengo não está pronto ainda. Né? O Flamengo tem... O próprio Vitor Pereira falou que o time não está pronto. Então, isso pode dificultar um pouco mais, porque você vai jogar contra um time que já está acostumado a jogar, já fez um jogo antes mesmo desse enfrentamento. E o fato do Flamengo, a gente não sabe o que vai acontecer com o Flamengo. Se ele vai acertar, se não vai acertar, como é que o time vai reagir, porque esse time vai tentar jogar contra o Flamengo, tentar não, né? Vai ser o jogo da vida. É sempre difícil nesse sentido. E o lado emocional, eu acho que o lado emocional do Flamengo vai ser um pouco mais complicado, porque, como eu falei, a expectativa toda é em cima do Flamengo. No jogozinho da Supercopa, teve problemas principalmente ali na recomposição, ou no sem a bola, né, do time do Flamengo, e ele até questionou, falou dos problemas ali do Arrascaeta com o Gerson, e ele tentou mudar isso naquela última partida, no jogo contra o Boa Vista, até voltando mais ou menos o esquema que era do Dorival. A gente não sabe se agora, só na conversa, e nesses últimos dias, ele já conseguiu reencaixar tudo para essa semifinalzinho. Eu acho que a participação dos atletas é fundamental, está um período longo lá de treinamento. É um momento que você está muito mais junto, né? Você não vai para casa quando termina os treinamentos aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, estão no hotel, então está passando vídeo, deve estar revendo até coisas que foram feitas no ano passado, por que não? Né? Não é nenhum tipo de erro ou vai diminuir o trabalho do Vitor Pereira se ele olhar para o que o Dorival tinha de base nesse time. Como que encaixou para jogar Pedro e Gabigol na frente. Eu tenho debatido isso toda semana. É muito simples para mim. Ele não vai tirar do time o Gerson, não vai tirar do time o Thiago Maia, não vai tirar do time o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro e o Gabigol. Não vai tirar do time, ele não vai barrar ninguém para essa semifinal. Ele vai ter que encaixar esse time para que eles possam jogar juntos e funcionar o que deu certo no início do trabalho lá do Dorival. Muita gente contesta que o final, as conquistas do Flamengo com o Dorival foi no sufoco, mas decisão é assim. Você está aí com dois cracassos de bola, Silas e Zé Elias. Qual é a decisão que é fácil, que é mole? O Flamengo foi campeão em cima do Corinthians, que é um baita de um time, de uma torcida, de uma força. Foi campeão em cima do Atlético Paranaense do Filipão,
que é um estrategista, que é um cara experiente e que o jogo fica difícil mesmo. E fisicamente o Flamengo, no final de temporada, está sentindo. Foi assim até na decisão contra o Palmeiras. Eu estou falando isso tudo porque o momento físico dos atletas do Flamengo não é o melhor. Está no início de temporada. É nítido que a gente vê um Arrascaeta ainda não está no seu melhor momento de movimentação, de intensidade. O que é melhor fazer? Não é deixar ele mais próximo dos dois atacantes? Aí ele chega no time, o Vitor Pereira, e coloca o Arrascaeta para jogar pelo lado esquerdo, quando perde a bola numa linha defensiva perto, Everton Ribeiro pelo lado direito, o Arrascaeta pelo lado esquerdo, com os dois volantes, um 4-4-2, deixando o Pedro e o Gabigol mais à frente, o Arrascaeta para marcar lateral, ele não vai marcar bem o lateral, e você vai deixar ele longe do gol, onde ele é fundamental, ele é o debochado, de achar o atacante, de deixar o cara na cara do gol, de criar a jogada, porque fisicamente ele não vai aguentar fazer essa função. Então, para mim, o natural é voltar o Everton Ribeiro, fechar ele ali no meio, foi isso que o Dorival fez, o Everton Ribeiro arrebentou e voltou para a seleção, né? É um Thiago Maia de primeiro volante, é um Gerson jogando pelo lado esquerdo, como estava jogando o João Gomes, e o Everton Ribeiro pelo lado direito, e na ponta desse losango, o Arrascaeta. Perdeu a bola, até o Gabigol volta um pouquinho ali para ajudar pelo lado direito, né? Quem sai para bater com o lateral é o Gerson. Aquele balanço, né, Silas? Você que é treinador, pode falar melhor do que eu, fui treinador, né? Hoje você é um brilhante comentarista, mas assim, aquele balanço, vem pelo lado direito ofensivo do adversário, sai o Gerson, encaixa o Thiago Maia, encaixa o Everton Ribeiro, pode ser o Gabigol um pouquinho pelo lado direito, ou o Arrascaeta entra ali, né, para marcar os volantes que vêm. Muito simples, né? Eu acho que ele não tem que inventar uma coisa que deu certo do ano passado. Gosto do Vitor Pereira, acho ele bom treinador, mas é só ele conversar com os atletas vão falar isso para ele, que se sente melhor assim. Não tem mistério para esse Flamengo. E o principal, focar na semifinal. O jogo não é a final, tem que passar pela semifinal. E vai ser jogo duro, porque o time do Al Hilal tem entrosamento, é um time que é a base da seleção da Arábia Saudita com os estrangeiros. Um Marega, né? um Cuejá que está jogando bem demais, fez um ótimo jogo. Ainda tem o Michael, né, que saiu do jogo, mas é aquele da velocidade. Ou seja, tem bom time. Então tem que se preocupar e focar nesse jogo, né? Duelar muito. Essa coisa que o Flamengo é favorito. É semifinal, é um jogo só. Então essa intensidade, esse ajuste, o Vitor Pereira tem que fazer, porque aí depois que passou e chegou na final, seja contra Real Madrid ou Al Ahly, aí é uma outra história. Não, Ozinho, eu queria até perguntar para você, né? Sinceramente, eu achei que faltou um pouquinho de inteligência da parte do Vitor Pereira nesse aspecto. Né? Porque nós estamos vendo um Arrascaeta nos últimos 2 anos brilhando, justamente jogando atrás do centroavante ou até mesmo como um falso centroavante, muitas vezes entrando na área para finalizar, criando jogadas ali. Aí você pega, tira o Arrascaeta do lugar que ele é mais perigoso, coloca para jogar aberto pelo lado esquerdo, perde a bola, você tem que voltar para fazer a marcação. O Everton Ribeirozinho foi feliz aí, jogou demais, voltou à seleção brasileira. Ou seja, eu tiro do que você estava fazendo, que o levou à seleção brasileira, eu coloco você numa situação que até então estava com dificuldades. E o que acontece? O Gerson não é marcador. O Gerson não tem a mesma característica que tem o João Gomes de marcação. Então, teoricamente, o Flamengo tem um jogador de marcação apenas, né? Que é o Thiago Maia. E assim, o Zinho sabe o que eu estou falando, o Silas também. Quando você joga com 2 volantes, né, porque ele arma o time com 4-4-2, quando você joga com 2 volantes com a perna esquerda, a tendência é que você fique penso só para o lado esquerdo. Você vai pegar a bola, o Thiago Maia pega a bola do lado direito. O que ele vai fazer? Ele vai tentar girar o corpo, se ele não tiver, ou ele vai pegar de frente e ele vai olhar o lado direito. O Gerson, a mesma coisa. E o Gerson não tem a mesma característica que tem o João. O João era o cara que o Zinho falou, é o cara do encaixe. Ele pressionava lá, quando não tinha problema, ele que dava o bote ali do lado esquerdo, ele que armava, ele que pressionava o lateral quando passava do meio campo. Ele era o cara de fazer essa... O Gerson não tem essa característica. O Gerson é um cara que vai rodar o campo todo. O Gerson roda o campo todo armando o time. E com esse desencaixe teve que rodar e muito para tentar segurar o Palmeiras, né? Por isso que eu acho que, assim,
Primeiro, é quando a diretoria muda o treinador, assume o risco. Sim. Porque você tem que mudar treinador, muda o trabalho, recomeço de novo o trabalho. Uma coisa é você enfrentar o time adversário, como o Vitor Pereira fez contra o Flamengo. Outra coisa é você conhecer no dia a dia os caras. Né? E aí eu acho que o Vitor Pereira, nesse sentido, está faltando um pouquinho de inteligência para ele nesse aspecto. De entender o que foi bem feito no Flamengo, que deu resultado. Né? Para poder aproveitar num espaço curto de 15 dias, que serão esses 2 jogos. Né? Eu pego um time bem, aí o que eu faço? Eu desmonto todo ele. Eu vou desmontar todo o Flamengo para poder jogar 2 jogos apenas que poderão me colocar para a história do Flamengo. Então, assim, eu acho que faltou um pouquinho de tato nesse sentido. E só para perguntar, eu queria perguntar para o Zinho. Ô Zinho, você não achou, eu assim, né? Eu achei estranhíssimo. Primeiro o Vitor Pereira falou o seguinte, nós sabemos que esses jogadores não são fisicamente, né? Fortes fisicamente. Peraí, o Flamengo sempre jogou com a bola nos pés, então já entendi de forma diferente. E aí depois ele pedir contratações, eu quero saber para o Zinho, o que o Zinho acha disso? Ele pedir contratações para um elenco... Ele disse que quer ter 3 laterais, não é isso? 3 na direita, 3 na esquerda e um ponta direita e um meia. Nós estamos falando que há 2 anos, no mínimo 2 anos, tem o melhor elenco do Brasil, que a cada posição tem 2 bons jogadores. Que você pode montar 2 boas equipes para disputar qualquer campeonato. Eu não sei, eu falo para o Zinho, porque o Zinho está lá no Rio, né, tem um contato maior com as pessoas para saber esse tipo de... Qual foi a repercussão, né? Eu acho que assim, não pegou bem dentro do elenco, né, a ponto de alguns jogadores também falar que não estavam entendendo muito bem o sistema que ele estava querendo montar. Né? Então, assim, ele está chegando, já vem com aquela polêmica da saída do Corinthians, de às vezes na coletiva, né, apontar e falar individualmente de jogador. Vocês foram jogadores, sabem que não pega bem isso. Eu acho que o treinador tem que ter a liderança, a gestão, ele tem que ser um cara disciplinador, cobrar dos jogadores, mas lá dentro, né? No treinamento, no dia a dia, nas palestras, enfim, tudo que a gente já viveu, não é nada diferente do que esses caras estão vivendo. Nunca é bom você falar abertamente, porque gera um desconforto, ainda mais quando o resultado não vem. Então eu acho que assim, é encarado como um exagero. A saída do João Gomes, tá... O João Gomes saiu, é uma peça maravilhosa, grande jogador, um garoto, está sendo moldado, lapidado. Mas voltou o Gerson, que era o Coringa, que era o grande jogador apontado para a seleção brasileira. Voltou, está se encaixando, está ganhando condicionamento. Eu não tenho dúvida que o Gerson encaixa nesse time. Para mim, o jogador que... o pessoal fica aqui pegando no meu pé, tá? Zé Elias, Silas, o Bruno... Mas o jogador que está fazendo mais falta no Flamengo é o Rodinei. Pode falar. Depois você passa para mim, que eu ia fazendo o falta Zé por isso. É o Rodinei. Porque mesmo? o Gerson é só o Vitor Pereira encaixar esse meio-campo novamente com o Everton. O Everton Ribeiro não tem que ser mais um meio avançado. O Everton Ribeiro tem que vir naquele losango de meio-campo. Vou repetir e estou batendo nessa tecla. Primeiro volante na frente da zaga, Thiago Maia. Volante pelo lado esquerdo, Gerson. Volante pelo lado direito, Everton Ribeiro. Não é volante que ele vai ficar lá marcando lá atrás, não. Mas ele enxergando o jogo de frente. Né? Um trio assim, com o Arrascaeta na ponta desse losango, perto dos atacantes. Agora, quem é o cara que dá aquela amplitude pelo lado direito? Nem Mateuzinho, nem Varela estão fazendo isso. Não estão conseguindo. Porque sempre foi o Felipe Luiz, um lateral construtor, começando o jogo, apoiando por trás, e o Rodinei era a válvula de escape pelo lado direito. Quem até saía pelo lado esquerdo era até o João Gomes mais. Então, assim, faz falta o João Gomes? Faz. Mas dizer que o Gerson não vai suprir essa ausência, eu acho um absurdo. Né? Eu, particularmente, num paro ímpar, eu escolheria o Gerson. Inteiro, bem fisicamente, Gerson ou João Gomes? Escolho o Gerson. Agora, o Rodinei, ninguém está fazendo a função que ele fazia nesse time. Tanto que, não é, Silas, naquela melhor fase do Flamengo, quando o Vidal ainda não tinha estreado, estava só assistindo aos jogos, lembra que ele falou que ficou surpreso com o Rodinei? Que ele brincou que era o avião, não é, do time, que era quem dava essa velocidade que o Zinho estava falando? O Zinho,
Cara, a gente não se falou antes, hein? Porque, para mim, Rafael Veiga fez 2 gols na final e Gabriel Menino fez mais 2. Mas, para mim, o melhor jogador do Palmeiras na final, agora da Supercopa, contra o Flamengo, foi o Dudu. E o Dudu estava jogando pelo lado direito, o Rony pelo lado esquerdo e o Endrick centralizado. Não estava dando certo. O que o Abel Ferreira fez? Passou o Dudu na final para a esquerda, justamente para o Dudu bater com o Varela. E o Rony, muito rápido, bater com o Ayrton Lucas, que é muito rápido também. Técnico do Al Hilal é o Ramon Dias. O beirado esquerdo é o Salem Al-Dawsari, que é o que fez o gol contra a Argentina e que fez o gol contra o Flamengo em 2019. Ele vai botar o cara lá também. E vocês acham que o Ancelotti também não vai estar vendo esse jogo? Quem que vai bater lá com o Varela ou com o Mateuzinho? Vini Júnior. Então, o problema do Flamengo vai estar ali. Agora, os 2 volantes do Flamengo hoje, se jogar do jeito que está jogando, são perna esquerda. Thiago Maia e Gerson são perna esquerda. Quem que vai cobrir esse lado esquerdo do ataque do Al Hilal e do próprio Real Madrid? 2 pernas... Por isso que eu falei, volta o Everton Ribeiro ali. Não tem mais o João Gomes. Se tiver essa formação com 3 e o Arrascaeta aqui, aí balança para lá e balança para cá. O lado direito do Al Hilal não é tão o lado direito do Real Madrid. Lógico, é sempre o Real Madrid, mas é o Carvajal, deve jogar o Valverde, Rodrigo não está jogando, deve jogar o Asensio. Então, assim, é menos perigoso do que o lado esquerdo, tanto do Hilal como do Real Madrid. Só uma coisa, Zé, até em cima do que você estava falando, acho que não sei se isso é uma virtude, mas eu acho que o Vitor Pereira já pôs o pé para trás. Porque até comparando com o Paulo Souza, quantos programas a gente fez aqui, né, Zinho? Que o Zinho, Fábio Luciano, vocês dois falavam assim, não, mas o Everton Ribeiro está no lugar errado, o Marinho não faz essa função. E ele ficou 3, 4 meses batendo, né, dando murro em ponta de faca e não mudava. Parece que o Vitor Pereira já percebeu que ele tem que voltar ao que era antes. Tomara, Pelo menos no primeiro jogo ele já mudou. Porque deixaram o Rodinei embora também, né? Tomara, porque assim, o Zinho falou justamente sobre o Rodinei, mas essa forma de jogar da equipe do Flamengo, eu acho que até dificultaria para o próprio Rodinei, porque ele não teria o corredor. E quando você traz o Everton Ribeiro por dentro, você abre o corredor justamente para o Rodinei, onde ele explorava. E o Dorival foi muito feliz nisso. Porque quando ele pede... Então, mas o Zé, quando o Vitor Pereira vai e pede um ponta direita, é porque ele está sentindo falta do Rodinei. Será que não é isso? Sim, não, mas é só ele entender o elenco que ele tem nas mãos. Por que o Dorival conseguiu fazer e ele não consegue? Ele precisa de mais um ponta. O Flamengo não jogava com velocidade pelos lados? 2019 era o Berril que estava ali. Tem muitas coisas. É que aquela coisa de novo, vou falar, uma coisa é você enfrentar, outra coisa é você ter o dia a dia. E quando você chega no dia a dia, sabe aquela coisa de eu vou colocar a minha forma de jogar, pronto e acabou? Né? E aí muitas vezes você comete o erro, porque nem sempre você tem o tempo certo para você fazer isso. Né? A torcida do Flamengo está esperando justamente esse Mundial. Por quê? Porque tem um time muito forte e... no inconsciente ou conscientemente, não sei, quando você começa a ver as notícias do Real, machucou fulano, machucou Beltrano, não joga aquilo, a torcida automaticamente fala assim, a chance vai aumentar. Isso é o emocional do atleta, do torcedor. Nossa, você começa a sonhar, né? Você começa a sonhar. Só que assim, ao mesmo tempo, você tem que olhar para o Flamengo. Como esse Flamengo vai chegar? Qual é o Flamengo? É o Flamengo que tem uns toquezinhos do Vitor Pereira aproveitando o sistema tático do Dorival, porque ele não tem tempo, então eu vou recuperar a memória, né, que mais fresca dos caras, ou vai ser o Vitor Pereira o Flamengo do Vitor Pereira que jogou esses últimos jogos com uma certa dificuldade para jogar. Então eu não sei, às vezes a vida de treinador está aqui o Silas, né? Vida de treinador não é fácil, porque